Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto neste 16º domingo do tempo comum, nosso folheto litúrgico da Arquidiocese optou pela forma breve, que diz o capítulo 13, versos 24 a 30. A forma breve, a mais longa, você pode acompanhar na sua Bíblia depois, 13, 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amém. Irmãs e irmãos, esse texto ele tem uma continuação longa. É esta primeira parte, como eu disse, a forma breve, mas ele se desenrola numa sequência de outras parábolas que Jesus conta. Depois da parábola do joio e do trigo, ele conta a parábola da semente de mostarda, a menor de todas as sementes, que se torna a árvore maior das hortaliças. Conta uma terceira parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega uma mistura de 3 porções de farinha e coloca uma de fermento. E terminam as parábolas dizendo assim: tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. As parábolas, portanto, são proclamações das coisas escondidas desde a criação do mundo. Escondidas onde? Você se lembra, há 2 domingos atrás, em que Jesus rezou dizendo ao Pai: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos? Sim, porque assim foi do teu agrado. E falou: que revelação é essa? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. A revelação por excelência das coisas escondidas é a revelação de Deus. O que é que Jesus veio revelar? Que coisa por excelência é essa escondida? Deus. Deus no meio de nós, Deus na criação, Deus na vida de cada uma e cada um de nós, Deus em nossa vida, Deus nos acompanha. Terminadas as parábolas, Jesus deixa as multidões e foi para casa. Diz isso no versículo 36, aí do capítulo 13. E os discípulos aproximam-se dele e pedem-no: explica-nos a parábola do joio. Jesus explicou assim: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Portanto, os pequeninos, a quem o Pai revela as coisas. Os joios são os que pertencem ao maligno, os sábios e entendidos, que não entendem as coisas pequenas, escondidas. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio
é recolhido e queimado no fogo, assim também, diz Jesus, acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Portanto, o joio, a parábola não é sobre plantação, a parábola é sobre gente. Como conviver com gente boa e gente má. Quem são aqueles que podemos dizer o joio e quem são aqueles que podemos dizer o trigo? Só Jesus pode. Ele diz que os joios são aqueles que fazem os outros pecar. Algumas Bíblias traduzem por os que causam escândalo e levam os outros a caírem, os que praticam o mal. Portanto, joio é isto, as pessoas más, os que praticam o mal. E trigo são as pessoas boas, os que praticam o bem. Entendido? Agora vem a questão central. Quem é que tem autoridade para decidir quem é joio e quem é trigo? Só no dia da colheita. E preste atenção, para libertar-nos da presunção dos empregados. Os empregados perguntam ao patrão: queres que vamos arrancar o joio? É isso que a gente pede na igreja. É isso que os grupos radicais que surgem na igreja pedem. Nós vamos entrar na igreja e formar um nosso grupo para arrancar o joio da igreja. Nós precisamos arrancar esse mal que está na igreja. E começam a mobilizar grupos de ideologias de direita para combater os de esquerda para combater os de direita. É isso. Joio e trigo, portanto, somos nós. Quem vai decidir quem é joio e quem é trigo? Não somos nós, não é padre, não é bispo, não é o papa, não é ninguém. São os anjos. Os ceifeiros são os anjos. O dono da colheita é o Filho do Homem, que no tempo dirá aos anjos que recolham primeiro o joio e queimem-no ao fogo. O trigo seja levado para o celeiro. Irmã, irmão, como é difícil aceitar esse tempo intermediário entre a plantação e a colheita. Tem um tempo intermediário que às vezes demora, exaustivo. Às vezes a gente se desorienta e até se desespera. João Batista, lá no capítulo 11, manda um recado a Jesus. João Batista na prisão manda a seguinte mensagem a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus diz aos discípulos de João: ide contar a João o que estáis vendo e ouvindo. A gente tem sempre a fadiga do tempo intermediário e a gente quer resolver com as próprias mãos e não deixar Deus agir. Nós somos a plantação de Deus e precisamos permitir que a paciência de Deus tome conta de nós. O reino de Deus é o reino que Jesus louvou há poucos dias. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Os apressados, os sábios e entendidos são os apressados que querem arrancar o joio do trigo. E Jesus diz: opa, alto lá, aqui não tem ninguém de ideologia nenhuma autorizado a arrancar padre, bispo do altar, porque é dessa ou daquela linha. Leigo, pastoral ou movimento, porque representa essa ou aquela ideologia. A única característica que pode dar-nos de homens e mulheres do Senhor é a da paciência para aguardar a hora do Senhor. Os empregados foram procurar o dono. Os empregados às vezes querem dar palpite ao dono, às vezes nós queremos mandar no dono. Senhor, não semeaste boa semente. Qual a origem desse mal? É a pergunta nossa. Não se espanta tanto com os empregados, o dono da lavoura. Ele não se espanta tanto como os empregados se espantam.
O dono da lavoura sabe que só ele vence o mal, só ele tem discernimento para a colheita. Os empregados não têm discernimento, não sabem separar. Faz poucos dias na paróquia, num grupo da paróquia, bombardearam um vídeo mostrando a diferença do joio e do trigo. E todo mundo compartilhava e comentava quem é joio e quem é trigo. E eu mandei uma mensagem dura ao grupo da paróquia dizendo: cuidado, porque a parábola não é sobre quem é joio e quem é trigo. A parábola é sobre quem é que pode ter critério de julgamento e de colheita. A nós cabe a paciência e a coragem de permitir que o Senhor nos dê o discernimento se hoje nós somos joio ou trigo na sua igreja, na sua lavoura. O dono sabe que ele vence o mal. Nós queremos fazer pergunta ao dono. Esse é o sonho nosso. Senhor, deixa-nos arrancar o joio. Esse é o sonho do homem presunçoso. Esse é o sonho dos sábios e dos entendidos. Queremos limpar a igreja, queremos limpar o mundo. E transformamos a igreja num ambiente de alienados totalitários, de ideologias fanáticas, para militar na política, para destruir tudo na pancada, na quebradeira. Porque somos educados e transformamos a igreja num ambiente que nos educa para a presunção de achar que temos capacidade e discernimento para arrancar o que não presta e deixar o que presta. Nunca teremos o pleno discernimento, a plena razão. Só Deus tem esse discernimento. Deixa crescer um e outro até a colheita. É a ordem do dono da lavoura. Há um tempo intermediário que só Deus detém. A parábola não é sobre joio, repito, é sobre não ter poder de discernir. Discernir o destino do outro é coisa de Deus. É sobre saber o próprio limite que a parábola fala. Seja pequenina, seja pequenino, não arrisque a presunção de querer arrancar os outros. Os sábios e entendidos decidem sobre os outros, até mandaram Jesus para a cruz, condenando-o de blasfemo e herege, mas nunca saberão discernir aquilo que só Deus pode. Tirar a pretensão dos donos da religião, que pretendem tomar o lugar de Deus, o lugar do Filho do Homem. Esta é a oração desse domingo. Que o Senhor tire de nós a pretensão de sermos donos da lavoura que é dele. Assim, se formos trigo, salvação. Se formos joio, a graça salvífica pode nos corrigir e nos dar um bom domingo e uma eterna vida nele. Bom domingo, boa semana.